Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para hoje eu preparei para vocês a receita dessa gola aqui de tricô, que é muito linda e muito gostosa de usar, gente. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Ela ficou bem grandona, olha só, bem larga. E nesse ponto barra inglês aqui, ela fica bem gostosa, assim, de usar, bem fofinha, olha aqui. E daí, quando a gente coloca no pescoço, ela dá essa enrugada aqui e fica um charme, gente, sério, fica muito linda. E eu garanto pra vocês que ela é muito quentinha de usar. A gente só encaixa aqui na cabeça e ela ficou tão perfeitinha, gente, que parece até que a gente deu 2 voltas, olha só, porque ela ficou bem larga. Daí, quando a gente coloca, ela dá essa enrugadinha. Essa lã que eu usei, ela também é muito boa de usar. Eu tenho certeza que vocês vão adorar fazer esse passo a passo aqui. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, se tu ainda não for inscrito. E também, se tu puder, me deixar um certinho e também compartilhar esse vídeo com quem gosta de fazer tricô, assim como a gente, porque assim tu ajuda a divulgar o meu trabalho aqui no YouTube. E se tu tiver também alguma sugestão de vídeo, alguma coisa que tu gostaria de ver aqui no canal, pode deixar aí nos comentários pra mim, que assim que eu puder eu leio todos e respondo vocês, tá bem? E agora que eu já mostrei aqui essa golinha e já dei os recados, bora lá aprender a fazer. O material que a gente vai utilizar para fazer essa gola vai ser agulhas de tricô no número 8, também uma agulha de tapeçaria pra gente fazer a costura lá no finalzinho. E claro, um novelinho de lã da preferência de vocês. Para esse trabalho em especial, eu escolhi esse novelo de lã aqui da Círculo. Eu tô sem o rótulo porque eu já perdi o novelo do ano passado, mas eu vou deixar uma foto dele aqui do ladinho para vocês poderem ver. É o novelo seda da Círculo. Eu escolhi ele porque eu acho que ele é muito gostoso e ele é meio brilhoso também, então fica muito lindo. O novelo de lã da Círculo Mollet tem um tex bem parecido e dá para usar também aqui nessa receita. Também tem um novelinho de lã da Pinguim, que é o Flash, que também tem o mesmo tex desse da Mollet, e também dá para usar aqui nesse trabalho. Ou algum outro novelo de lã que tenha o tex mais ou menos parecido. Então agora que eu já mostrei aqui o material para vocês, bora lá aprender a fazer a receita. Gente, deixa eu contar para vocês que eu escolhi fazer esse trabalho com uma agulha bem grossa e uma lã relativamente fina, porque é isso que vai dar o efeito daquela gola bem maleável, bem gostosa de usar. Ela vai ficar bem fofinha porque a gente vai usar então uma agulha mais grossa com essa lã mais fininha. Eu vou começar montando aqui na agulha 38 pontos. Então montem aí na casa de vocês aqui 38 pontos nessa agulha. Tô mostrando aqui ligeirinho a forma como eu coloco. Deixa eu pegar mais lã. Eu boto dessa forma aqui bem tradicional, mas vocês podem colocar aí da forma como vocês estão acostumados. Aqui não vai mudar, tá? Eu vou colocar então aqui os 38 pontos e já volto pra gente começar a fazer. Pronto, gente, já coloquei aqui os 38 pontos na agulha e agora a gente vai fazer a primeira carreira. Essa gola aqui a gente vai fazer ela toda no ponto barra inglesa. Porém, para começar a fazer o ponto barra inglesa, a gente precisa fazer essa primeira carreirinha, apenas essa primeira, no ponto barra 1 por 1. Ou seja, a gente vai trabalhar aqui agora um ponto em tricô, 1 em meia, um em tricô, 1 em meia, só nessa primeira carreirinha. Se tu já sabe fazer aqui esse ponto, tu pode já fazer então essa primeira carreirinha e voltar pra gente iniciar depois o ponto barra inglesa. Só que, gente, eu vou trabalhar pontos de borda aqui, porque eu acho que o acabamento fica mais bonito ali com os pontos de borda, na volta fica maior. Mas vocês podem fazer sem pontos de borda, vai da preferência de vocês, tá bem? Eu vou mostrar aqui da forma que eu vou fazer então com os pontos de borda. O primeiro ponto eu só passo de uma agulha para outra, eu nunca faço esse primeiro ponto aqui, vou mostrar para vocês. Eu pego aqui ele, esse primeiro pontinho assim, e só passo aqui para essa agulha. Vou pegar aqui a minha linha e pronto. Agora aqui, a partir do segundo, eu vou trabalhar essa sequência de um tricô, um meia, um tricô, um meia. Vou fazer então aqui esse primeiro ponto normalmente no ponto tricô. Dessa forma, vou colocar a linha aqui para trás e fazer o próximo aqui pela frente em ponto meia. Meia. Agora eu coloco a minha linha aqui para frente e faço um ponto em tricô.
Coloco a linha para trás novamente para fazer o próximo ponto em meia. Agora, um ponto em tricô, depois novamente um ponto em meia, e a gente vai seguir essa sequência até lá o finalzinho da carreira. Essa primeira carreira a gente vai trabalhar só dessa forma. Aqui um meia, depois um tricô, um meia, um tricô, e eu vou seguindo assim até lá o finalzinho da carreira. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira agora, vou mostrar para vocês esses últimos pontos, porque aqui no final a gente vai terminar com 2 pontos em meia. Seguindo aqui a sequência, vocês viram que eu acabei de fazer um ponto em tricô, então agora a gente precisa fazer um ponto de meia, certo? E esse último a gente vai fazer em meia também, porque ele é o ponto de borda, tá? Então, deixa eu recapitular aqui com vocês. A gente passou o primeiro ponto para agulha, depois seguiu a sequência de um tricô, um meia, um tricô, um meia, e aqui no finalzinho terminou com 2 pontos em meia. Eu tô frisando bastante, gente, porque depois a sequência vai ser mais ou menos parecida, com um detalhezinho ali que eu vou mostrar para vocês depois na parte do ponto meia. A gente sempre vai acabar esse trabalho com esse último ponto aqui em meia, tá bem? E agora que a gente já fez essa primeira carreira aqui no ponto barra 1 por 1, a gente vai começar a trabalhar o ponto barra inglesa. O esquema vai ser mais ou menos o mesmo, como eu falei pra vocês. Então, a gente já vai iniciar aqui passando o primeiro ponto pra agulha, o ponto de borda, ó. Só passa ele aqui pra agulha. Puxa aqui. Ah, sempre dá uma puxadinha aqui, gente, tá? Porque esse primeiro ponto ele fica meio solto, sempre. Então, pega, dá uma puxadinha aqui, tira ele da agulha e a partir do segundo a gente vai começar a sequência novamente. Eu vou fazer aqui um em tricô e agora nesse próximo, que seria o ponto em meia, digamos, se fosse seguir como anteriormente, a gente vai fazer ele aqui pela frente, só que ao invés de pegar aqui normalmente o ponto em meia, eu vou pegar essa bolinha aqui de baixo. Olha aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês estão vendo que aqui no Vzinho da meia fica um buraquinho do ponto de baixo, que esse aqui é o ponto da carreira anterior? Eu vou colocar a minha agulha aqui nesse buraquinho, ao invés de eu colocar na agulha. Então, sempre que for a parte do ponto em meia, eu vou colocar a minha agulha aqui nesse buraquinho do ponto de baixo e faço um ponto em meia, tá? Vou colocar a linha pra frente, o ponto em tricô faz normalmente, então faz aqui na agulha mesmo o ponto em tricô e agora chegou a parte do ponto em meia, eu vou pegar ele aqui nesse buraquinho do ponto de baixo aqui, ó, vou procurar ele aqui. Ó, aqui tá ele. Nesse início fica um pouquinho mais difícil de achar porque a gente recém tá iniciando, mas depois eu vou mostrar pra vocês que fica mais fácil. Agora um ponto em tricô e aqui em meia eu vou pegar o buraquinho de baixo aqui, gente, bem no ponto em meia, tá? Não é aqui nesses buraquinhos do lado do ponto em tricô. Vocês veem aqui onde tá o ponto em meia e peguem no buraquinho que tá embaixo, bem embaixo dele aqui, entre esse Vzinho da meia. Aí vocês coloquem bem aqui no meio, agulha e façam o ponto. Depois um em tricô e a gente vai seguindo assim durante todas as carreiras, tá? Vou fazer aqui com vocês mais um pouquinho. Pega aqui no meio e faz o ponto. Depois faz ele em tricô aqui. E aqui novamente, tá aqui o ponto, ó, vou botar aqui no meio. No Vzinho. Às vezes ele pode estar meio fechadinho, gente, ó. Aí vocês dão uma puxadinha que vocês vão achar aqui o lugar certinho para encaixar a agulha. Um tricô. E aqui, opa, o meia no Vzinho. E eu vou seguindo assim, desse jeito, até aqui o finalzinho da carreira. Já tô chegando aqui no final dessa carreira. Ó, agora um tricô. Eu vou fazer aqui, tô nos 2 últimos pontos. Esse último aqui, no caso o penúltimo ponto da agulha, ele é um pouquinho mais difícil de fazer, eu vou mostrar pra vocês, porque ele fica mais apertadinho, mas é tranquilo, ó.
Vocês procurem aqui o Vzinho, tá? E coloquem a agulha aqui no meio. Ó, vou puxar aqui bem direitinho pra vocês verem, ó. Vocês dão uma puxadinha, olha aqui, que vocês vão achar o buraquinho. Aí coloquem no buraquinho e façam aqui o ponto dentro dele. E o último ponto da agulha, ponto de borda, a gente faz em meia. Ó, vou dar uma puxadinha aqui nesse fio inicial, tá? E essa carreira aqui tá concluída. A partir de agora, a gente vai fazer todas as carreiras igual a gente fez essa última. Gente, é todas, todo o nosso trabalho, toda a gola, a gente vai fazer do mesmo jeito, como a gente fez aqui, tá? Vou fazer com vocês um pouquinho da próxima carreira para vocês verem, mas é só isso a partir de agora. O primeiro ponto aqui, a gente passa aqui para agulha, primeiro, depois começa fazendo com um ponto em tricô, aqui, coloca essa linha para trás e a gente vai pegar aqui no ponto de baixo, no buraquinho, o próximo ponto em meia, ó, aqui, pego aqui e faço o ponto em meia. Depois, normalmente, um ponto em tricô, depois, e meia pegando no ponto aqui de baixo, nesse buraquinho aqui do ponto que tá embaixo. Um em tricô. E aqui, opa, minha agulha tá dando uma volta aqui. E aqui, pega no buraquinho de baixo, gente, olha só. Sempre pegando no buraquinho de baixo. A gente não vai pegar aqui, foi só na primeira carreira que a gente pegou aqui na agulha. A partir de agora, durante todo o trabalho, a gente vai pegar sempre nesse buraquinho aqui do ponto e meia de baixo. Tá bem? Agora em tricô, aqui embaixo para fazer o meia, um em tricô e é só continuar assim, pega aqui embaixo. Gente, olha só, tentem não deixar o ponto de vocês muito frouxo, porque a gente tá usando uma agulha bem grossa para uma lã bem fina. Então, se vocês deixarem muito frouxinho, o ponto vai ficar bem esgaçado, sabe? Depois na hora de vestir. Então, ó, façam aqui os pontos de vocês. Ó, vou botar aqui pra trás e vou fazer esse aqui em meia, olha só. Dá uma puxadinha, depois que fizer o ponto, bota pra frente, sempre vai dando uma puxadinha, ó. Fiz em tricô, ó, dá uma puxadinha. E aqui a mesma coisa, ó, vou fazer ele aqui em meio embaixo. E sempre deixar ele com essa puxadinha aqui. No fiozinho que a gente tá fazendo a laçada, que é pra não ficar muito esgaçado. Porque como eu falei pra vocês, a gente já tá usando uma agulha muito grossa pra esse fio. Mas a gente tá fazendo assim pra dar aquele efeito que eu falei pra vocês. Tá bem? Vou seguir fazendo aqui então essa carreirinha e já volto pra mostrar pra vocês o ponto. Tô terminando aqui essa carreirinha, ó, vou fazer aqui esse último ponto da barra inglesa aqui que pega por baixo e o último ponto da agulha em meia normalmente. Quero mostrar aqui pra vocês mais ou menos como é que tá. Olha só, gente, ele fica meio soltinho aqui, ó, umas partes, eu vou mostrar pra vocês, mas a gente vai puxando pra ele se encaixando, esse ponto, tá? Conforme a gente for fazendo e for subindo o trabalho, a gente vai puxando. Outra coisa, não se assustem que tá pequenininho aqui, ó, parece que vai ficar desse tamanhinho, mas não vai, tá, gente? Depois que a gente tirar aqui da agulha, vai ficar bem maior. Eu vou fazendo aqui com vocês a próxima carreira e falando aqui, conversando com vocês. Tá, pega aqui, passa o primeiro pra agulha, depois começa fazendo um em tricô, aqui, e agora pegando aqui embaixo, o de meia, no ponto de baixo, um em tricô e o de meia pega embaixo. A gente vai seguir fazendo isso, gente, até do tamanho que a gente achar que vai ficar bom, tá? Eu vou fazer mais umas carreirinhas aqui pra mostrar pra vocês essa função que eu falei de ir puxando o ponto. Vou fazer mais umas 6 carreirinhas mais ou menos, só pra vocês verem. E também pra mostrar pra vocês ali mais ou menos até que tamanho a gente precisa fazer pra poder fechar, tá bem? Então eu vou seguir fazendo aqui exatamente dessa forma, tá, gente?
e já volto. Olha aqui, gente, eu já fiz mais algumas carreirinhas e voltei pra mostrar aqui pra vocês o que eu tinha falado de ir acertando o ponto puxando. Ele fica assim, algumas partes, ó, mais soltas que a outra, mas isso vai dando de si. A gente vai puxando assim, ó, olha só. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai dando uma puxadinha, ó, e aí ele já vai melhorando. E depois também, quando a gente estiver usando, estiver no corpo, a gente vai, essa parte aqui, como não vai estar mais na agulha, vai começar a abrir assim, ó, pro lado e vai começar a fechar mais o pontinho também. Ele vai ficar bem mais lindo, tá? Então não se preocupem se algumas partes parecer que tá meio irregular assim. Vocês vão puxando e acertando e depois vai ficar melhor ainda, como eu falei. Antes de dar seguimento aqui ao trabalho e seguir fazendo até o tamanho de fechar, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Esse ponto aqui, barra inglesa, gente, ele é muito difícil de recuperar o ponto se a gente perder, tá? Eu digo por experiência própria. Eu não sei se vocês já estão acostumados a fazer, vocês conseguem recuperar tranquilamente. Então isso aí é um presente maravilhoso, porque sinceramente, gente, eu não consigo. Pra mim é muito difícil. Então já aconteceu de eu estar fazendo um trabalho e perder ali o ponto e não conseguir recuperar, ou recuperar e não ficar bom, e dá pra ver ali, às vezes fica um buraquinho, dá pra ver ali que não tá perfeito, ou já aconteceu de eu ter que desmanchar tudo, porque não deu jeito de recuperar mesmo. Então eu quero dizer pra vocês tomarem bastante cuidado aí fazendo esse ponto, pra não acontecer de vocês perderem o ponto, porque se vocês forem como eu, que tem essa dificuldade aí em recuperar ponto nesse ponto barra inglesa, vai ser bem difícil do trabalho ficar perfeito, porque ou vai ficar ali dando pra ver que tem um errinho, não aparece muito, né, gente? Mas quando a gente faz ali o tricô, a gente sempre acha o nosso erro. Ou pode acontecer de vocês terem que desmanchar, e isso é muito triste e trabalhoso. Então, prestem bastante atenção, tá? Pra não acontecer com vocês. E agora sobre até que tamanho a gente vai fazer. Antes de eu estar fazendo aqui essa golinha pro canal, eu já fiz um outro modelo igual a esse pra mim. E eu fiz, gente, até acabar o novelo, tá? Foi o tamanho que eu fiz. Ficou bem grandinha, eu achei bem linda. Mas vocês façam até o tamanho que vocês acharem que vai ficar bom. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão ir fazendo até ficar bem grande e vocês vão ir medindo no corpo. Vocês vão, claro, segurar aqui para não perder o ponto, pelo amor de Deus. Segurem aqui, aí coloquem na volta do pescoço assim, ó, e fechem para ver até que tamanho vocês acham que vai ficar legal. Tem gente que gosta que fique mais apertadinha no pescoço, né? Pra fechar mais ali no frio e ficar mais quentinho. E tem gente que gosta que fique mais soltinha, que é o meu caso. Eu gosto que fique bem soltinha ali, que acho que fica bem charmoso com a roupa. Fica bem chique pra passear. Daí vocês meçam no corpo de vocês pra ver como vocês acham que vai ficar mais bonito. Eu vou seguir fazendo aqui agora esse trabalho então, exatamente do mesmo jeito que eu ensinei pra vocês, não vai mudar nada, tá, gente? O que vai mudar agora vai ser a última carreira, que vai ser quando a gente vai arrematar os pontos, tá? Então eu vou seguir fazendo e quando eu achar que tá um tamanho bom ali pra mim, que eu acho que vai ficar legal, eu volto pra mostrar pra vocês como que tá. Eu vou tentar ali filmar medindo pra vocês verem e vou daí ensinar vocês a arrematar os pontos e também fazer a costura pra gente ficar com a nossa golinha pronta. Ah, uma última coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, como sempre, podem me deixar aí nos comentários, que assim que eu puder, eu respondo vocês, tá bem? Tá, então agora eu fui e já volto. Gente, voltei e já fiz aqui um tamanho que eu acho que vai ficar bem legal de fechar aqui a gola. Deixa eu falar pra vocês sobre esse tamanho aqui pra medir. Fica bem ruim de eu falar pra vocês com quantos centímetros eu deixei, porque esse ponto aqui é um ponto que a gente mal puxa e ele já estica um monte. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Se eu puxar ele assim, ele vai dar uma esticada e vai ficar meio esticado. Entendeu? E se eu enrugar ele assim, ele vai ficar bem enrugado e isso faz variar muito os centímetros. Então fica bem delicado de eu falar pra vocês, ah, ficou com tantos centímetros. Mas mesmo assim eu vou medir, eu vou enrugar ela bem aqui, vamos medir ela bem enrugado. E enrugada aqui, ó, bem enrugada, ela ficou com uns 49 centímetros, 50 a 49. E puxando aqui, dando uma esticada nela, olha só, gente, como muda. Ai, caiu a agulha. Olha só, gente, como muda. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês.
uns 60 centímetros aqui. Isso que dá pra puxar mais, sabe? Então fica bem difícil de eu falar pra vocês com quantos centímetros ficou. O que eu sugiro vocês fazerem aí, que foi o que eu fiz? É vocês medirem no corpo, tá? Vocês vão pegar ela aqui, vão colocar aí na volta do pescoço a golinha e vão ver que tamanho vocês acham que fica legal, com qual caimento vocês acham que vai ficar bonito. Ó, eu coloquei a minha assim, inclusive eu vesti colocando ela assim, ó. Eu peguei ela assim, dessa forma aqui, gente. Segurei bem com a minha mão na agulha aqui e eu coloquei na minha cabeça assim já pra eu ver se tá entrando e saindo legal. Sugiro que vocês façam isso, tá? Eu segurei bem aqui então, coloquei e acho que ficou bem lindo assim, ó. Ficou um caimento bem bonito. Então eu vou fechar desse tamanho. Eu usei quase todo o novelo, como eu falei pra vocês que eu ia usar. Olha só, ficou bem pouquinho. Porque eu gosto que essa gola, ela apareça bastante, assim, fique sobrando na frente, que eu acho que fica bem chique, bem bonito. Mas se vocês gostam que a gola fique mais apertadinha, gente, vão fazendo e vão medindo. Daí, quando ela tiver, por exemplo, mais ou menos assim, vocês meçam aí no pescoço. E se ficar um caimento apertadinho que vocês acham que vai ficar bom, aí vocês vão fechar na parte que vocês vão achar que tá legal, tá certo? Então aqui agora a gente vai pro próximo passo, que é fechar essa gola. A gente vai fazer aqui uma carreirinha para arrematar os pontos. Tem várias formas que vocês podem estar arrematando os pontos, dá pra fazer aqui com as agulhas de tricô, também com as agulhas de tapeçaria. O que eu vou mostrar pra vocês é a forma como eu costumo fazer sempre, que eu acho que é bem fácil e vai ficar bem legal, tá? Eu vou pegando 2 pontos juntos em tricô, devolvendo um ponto pra agulha e repetindo isso até ficar com apenas um ponto na agulha. Vou mostrar aqui agora na prática como que eu faço. Começando aqui logo no início, não vai ter agora o ponto de borda. Já vou começar pegando, gente, aqui, ó, 2 pontos juntos, eu vou pegar e vou fazer em tricô aqui, dessa forma, e vou devolver esse ponto para a agulha. E vou fazer de novo tudo igual. Pego aqui 2 pontos, faço em tricô e devolvo aqui esse ponto para a agulha. E vou continuando dessa forma até eu ficar com só um ponto na agulha. Conforme a gente for fazendo aqui, a gente vai diminuindo um ponto. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Já tá aparecendo aqui e já tá fechando, tá? Então, a gente vai seguir assim, pegando 2 pontos, fazendo em tricô. Opa! Pega 2 pontos, faz em tricô e devolve aqui pra agulha até chegar a apenas um pontinho nessa agulha de tricô. Tô terminando aqui já, gente, fazendo os últimos pontinhos. Ó, tem 3 pontos na agulha. Aqui 2 juntos, ficou só 2. Vou passar esse aqui pra cá e vou fazer esses 2 últimos aqui. Pega os 2, faz eles em tricô e vai ficar só um ponto na agulha. Agora, a gente vai cortar aqui esse fio para poder costurar, mas a gente vai pegar um espaço bom aqui, que seja suficiente pra gente fazer a costura, tá? Então, eu vou pegar aqui mais ou menos assim, vou medir assim mais ou menos, e aqui eu vou cortar o fio. Eu já cortei aqui o fio, e agora a gente vai passar esse fio dentro desse último ponto que ficou aqui na agulha, olha só. Então, eu vou pegar aqui e vou passar por dentro pra fazer um nozinho. E vou puxar. E agora, o nosso trabalho não vai mais soltar. A gente já pode iniciar a costura. Em relação à costura aqui agora, gente, eu vou costurar, vou mostrar pra vocês a forma como eu faço. Mas vocês podem fazer qualquer tipo de costura. Alguma que vocês estejam acostumados, que vocês achem mais fácil. Tem várias formas de costurar. Porque não vai aparecer, isso aqui vai ficar lá atrás, na parte da nuca, o que vai aparecer é a frente aqui, que já tá pronta, bem linda. Então, não se apeguem muito a isso, tá? Outra coisa, a nossa peça tá inteira aqui, né? Pra costurar, eu vou só dobrar ela aqui e vou costurar ela assim, retinha. Mas tem um detalhe, se vocês querem fazer ela um pouquinho diferente, vocês podem dobrar ela aqui dessa forma, assim, ó. E costurar assim, que aí ela vai ficar dessa forma na frente, ó. Vai ficar torcido, vai ficar um pouquinho diferente, tá? Vai dar um charmezinho a mais.
Mas essa gola que eu mostrei pra vocês, que tá aí na capa do vídeo, o que eu fiz, gente, foi apenas dobrar e costurar ela assim, desse jeito, tá bem? Eu vou passar aqui o fio na agulha pra gente iniciar a costura. Passei. E antes de iniciar, de fato, eu quero atentar vocês para um detalhe. Olha só, gente, o meu fiozinho inicial, lá de quando eu coloquei os pontos na agulha, ele tá aqui desse lado, estão vendo? E o que eu vou iniciar a costura tá aqui desse outro. Pode acontecer de os dois fios de vocês terem acabado aqui do mesmo lado. Se isso aconteceu, gente, não tem problema. A gente vai seguir fazendo a mesma coisa. Porque a gente vai usar apenas um fiozinho aqui, ó, pra costurar. O outro a gente não vai mexer, a gente vai só esconder ele depois no final. Então aqui a gente vai procurar, agora iniciando a costura, a gente vai procurar aqui nessa lateral o primeiro ponto, aqui, pra gente colocar aqui desse lado a nossa agulha, pra gente poder juntar os dois ladinhos. E eu vou colocar aqui, estão vendo? E agora eu já juntei os dois lados. Como eu falei pra vocês que eu vou fazer uma costura bem simples, eu vou ir pegando, gente, só um pontinho de cada lado. Olha, vejam aqui em cima, que tem aqui vários pontinhos aqui e aqui vários pontinhos. Eu vou pegando um aqui e um aqui, olha só, dessa forma, pra ir juntando todos. Eu só peço que vocês se atentem pra ver se tá ficando certinho aqui pelos pontos aqui da meia. Eu já vou mostrar pra vocês irem vendo pra ver se tá certinho. Olha só, eu vou começar aqui então, acabei de passar aqui, certo? Eu vou começar aqui então, pegando o próximo, aqui nesse aqui foi o que eu passei, então eu vou pegar, olha só, um pontinho aqui e um pontinho aqui nesse outro lado, tá? Eu vou passar aqui a minha agulha. Agora eu vou pegar o próximo ponto aqui e o próximo ponto aqui. E agora, aqui, deixa eu achar o próximo desse aqui, vou pegar ele aqui. E vou pegar esse aqui para fazer o parzinho. Vou pegar aqui outro e aqui outro. Gente, uma costura bem simples, tá? Eu não vou me atentar a muito detalhe aqui, eu só vou pegando aqui dos dois lados um pontinho. Agora deixa eu ver aqui desse lado, vou pegar aqui e aqui. Agora deixa eu falar pra vocês o que eu falei. Eu vou ir cuidando aqui, ó, pra ver se eu tô costurando certinho. Olha só, gente, aqui eu tenho essa primeira linha de meia aqui, tem a da borda, e depois vem essa daqui, eu vou ver se ela tá junto com essa, e depois essa tem que estar junto com essa, pra gente poder fechar aqui, gente. Eu vou arrumar ele aqui, peraí, pra vocês poderem ver. Pra não acontecer da gente ir costurando e terminar assim, gente, olha só, imagina se a gente costura tudo e termina desse jeito, não dá, né? Tem que ficar certinho. Então, eu vou cuidando pra ver se tá certinho aqui na linha, ó. Eu tenho que ficar com a minha linha assim, tá vendo? Eu tenho que estar bem certinho pra aqui no final a gente conseguir fechar. Então, conforme eu for costurando, eu vou cuidando isso aqui, ó. Aqui eu já fechei aqui a primeira, aqui a segunda. Agora aqui eu tenho que ir costurando bem certinho pra eu poder fechar lá no final. Aí, o que acontece, gente? Se vocês perceberem... Peraí, deixa eu botar aqui. Se vocês perceberem que eu tô meio tortinha aqui, sabe? O que eu vou fazer? Eu vou tentando desentortar. Daí, eu vou pegando esse aqui mais pra cá, um ponto mais pra cá, pra deixar a nossa gola retinha, tá bem? Isso daqui é uma costura bem descompromissada, só pra gente fechar mesmo. Olha aqui como é que tá ficando a minha. Estão vendo? Dessa forma, não tô fazendo nenhum tipo de costura invisível nem nada, porque é um acabamento que vai ficar lá atrás, e mesmo que a gente faça assim, desse jeito, não vai aparecer, tá, gente? Vai ficar bem bonito, olha só. Então, eu vou seguir fazendo aqui a minha costura desse jeito que vocês estão vendo, e depois eu volto pra terminar ela com vocês. Mas, gente, deixa eu falar pra vocês que se vocês querem fazer uma outra costura de algum outro jeito que vocês acham que vai ficar melhor, vocês podem fazer, tá? Essa daqui é a minha sugestão, porque é a forma que eu costuro aqui bem rapidinho. Opa, tá bem? Já tô chegando aqui no finalzinho, gente, da costura, ó. Vou fazer com vocês só esse final. Vou pegar aqui o último ponto e vou colocar nesse último aqui. Vou pegar aqui o último, dessa forma. E aqui a gente chegou, olha só,
tá fechadinha. Viram? E aí aqui eu vou fazer um nozinho aqui nesse final. Vou passar novamente aqui nesses últimos pontos, assim, desse jeito. Deixa eu ver se tá pegando a filmagem. Assim. E vou fazer um nozinho desse jeito. Gente, tem uma coisa pra contar pra vocês aqui. Olha só, eu fiz o nozinho ali com a outra linha, no caso essa daqui. E aí eu dei um pause pra poder arrumar e eu esqueci de botar pra gravar de novo. E aí eu escondi o fio e não gravei. Vocês me perdoem, acontece erros de gravação. Mas infelizmente eu não consigo agora tirar esse fiozinho porque eu já cortei. Eu vou mostrar pra vocês escondendo esse outro, que é o mesmo esquema, tá, gente? Depois de esconder esse aqui, eu ia cortar, no caso eu cortei e ia ter que esconder esse. Então com esse aqui eu fiz o nozinho também. E depois eu vou esconder. Como que eu vou esconder? Eu vou passando aqui com esse fio por entre os pontos que eu já costurei. Não tem mistério, tá, gente? Esse VTzinho aí que vocês perderam, foi só isso aqui que eu tô fazendo agora. Eu escondi aquele outro fio aqui por entre os pontos, desse jeito assim, tá? E depois eu cortei esse fio aqui, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou cortar aqui. Ó, gente, já cortei aqui o fio, tá? Então eu não tenho mais fio, tá aqui, os dois fiozinhos. E então foi isso, gente. Essa aqui é a gola, esse é o resultado final, vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o lado que vai aparecer, o lado da frente, que tá bem lindo. E o lado da minha costura ficou assim. Dependendo da forma como vocês vão fazer, vai ficar um pouquinho diferente. Eu vou mostrar aqui do outro lado, olha só. Tá assim, desse jeito. Só que isso aqui não aparece, tá, gente? Ele é só costura mesmo, ele vai ficar bem enrugadinho lá atrás, como eu falei pra vocês. E esse aqui, então, foi o nosso resultado final da golinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu peço desculpa se ficou alguma dúvida, mas daí vocês podem colocar pra mim aí nos comentários, que assim que eu puder eu respondo todos vocês e tento tirar todas as dúvidas, tá? Se vocês tiverem alguma outra sugestão de outro tipo de gola ou alguma outra peça, podem deixar aí nos comentários também, que eu adoro receber novas sugestões de vocês, tá? Então por hoje foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham feito essa golinha, porque ela fica muito charmosa e estilosa. Dá pra deixar o look aí bem lindo e bem quentinho, porque fica bem grossinho, ó, bem maleável, é muito gostoso de usar. Então façam que vocês vão adorar, tá bem? Então, gente, por hoje eu fico por aqui. Beijinhos e até o próximo vídeo.